Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade à aula anterior, ficamos com 3 questões para serem resolvidas e depois entrar na parte do novo conteúdo estudando o Teorema de Laplace. Vem comigo! Ficamos então nessa parte de atividades, lembram-se? Questões 6, questões 7, questão 6, questão 7, questão 8. Então vamos lá. Atividade 6, lá na página 26, que diz: o esquema ao lado apresenta 3 torres repetidoras de telefonia celular que permitem a comunicação entre as regiões R1, R2 e R3. O sentido de cada seta indica que a torre de uma região transmite sinal para a outra. Seja A e J, a matriz que descreve as transmissões de sinais apresentadas no esquema, sendo que A e J igual a 1 significa que há transmissão de sinal da torre repetidora da região I para a torre repetidora da região J. Ou seja, aqui no exemplo, a torre R1, a torre R2. Veja que a seta aponta na direção de R2. Significa que há uma repetição de sinal de R1, ou seja, R1 transmite sinal para R2. Então, do 1 para o 2, nós vamos estar usando o número 1 lá na matriz genérica, tá bom? A e J igual a 0 significa que não há transmissão de sinal da torre repetidora da região I para a torre da repetidora da região J. Por exemplo, a torre 2 ela não transmite sinal, ela não repete sinal para a região 3. Então, nesse caso, nós vamos usar 0. Considere que a torre repetidora não transmite sinal para ela mesma. A partir dessas informações, o valor do determinante da matriz A ao quadrado é... Bom, então é importante você perceber as informações relevantes da questão. Foram essas aqui informações que eu grifei. E aqui o comando da questão, o que de fato a questão pede. Então ele quer o determinante de A ao quadrado. Significa que você vai ter que primeiro descobrir quem é a matriz A, usando essas informações. Depois você vai descobrir, após descobrir A, você vai fazer A ao quadrado. E daí calcular o determinante, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, eu sugiro que você escreva a matriz genérica, essa que está aqui à esquerda. Então, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, e até chegar na linha 3, coluna 3. E como que vamos determinar esses elementos? Observando a lei de formação. Ele diz, olha, quando houver repetição de I para J, use o número 1. Então vamos lá. I para 1. Torre 1 transmite para torre 1? Não. Então, 0. Ó, aqui em cima. Torre 2 para torre 2 não transmite, 0. Torre 3 para torre 3 não transmite, anota 0. Torre 2 para torre 3, observe, torre 2 para torre 3, observe que não há seta nesse sentido aqui, ó, não tem essa seta. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar o número 0. Pronto. Perceba que os outros estão com o número 1, por quê? Torre 1 para torre 2, ó, torre 1 para torre 2, tem seta nesse sentido. Se há transmissão, o número é 1. Torre 1 para torre 3, 1 para 3. Olha a seta aqui, tá vendo? Então, também o número 1. Torre 2 para torre 1. Torre 2 para 1. De 2 para 1 tem essa seta aqui de baixo. Então, 1 também. 3 para 1. Da torre 3 para torre 1. Percebe a seta aqui? Então, 1 também. E torre 3 para torre 2. Torre 3 para torre 2 tem seta, portanto, 1. Ou seja, já descobrimos a matriz A. Então, essa daqui é a matriz A, só que a questão não quer saber quem é A, ela quer o determinante da matriz A ao quadrado. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos calcular A ao quadrado, ou seja, vamos pegar A e multiplicar por ela mesma, para depois descobrirmos o determinante. Então, matriz A vezes matriz A. Olha aqui, vamos fazer a multiplicação. A vezes A. Como se dá a multiplicação de matrizes? A uma altura dessa, todos vocês já sabem, eu espero, né? Porque ninguém me perguntou, me sinalizou dizendo que não tinha entendido, então eu acredito que todos já saibam. Mas eu vou repetir pelo menos o início. Então, primeiro com primeiro, segundo número
com o segundo número, terceiro número com o terceiro número. Ou seja, 0 vezes 0, 1 vezes 1 que dá 1, 1 vezes 1 que dá 1. 0 mais 1, 2. Assim determinamos esse primeiro elemento. Para determinarmos o segundo elemento, vamos então, primeira linha, seguindo então da esquerda para a direita, sendo multiplicada pelos respectivos números da segunda coluna. 0 vezes 1, 1 vezes 0, 1 vezes 1, que dá 1. E dessa forma, você encontrará todos os elementos da matriz A ao quadrado. Então, essa aqui é a matriz A ao quadrado. Agora, podemos, enfim, calcular o determinante dessa matriz A ao quadrado. Então, calcularemos um determinante de ordem 3 usando o método de Sarros, que significa você repetir a primeira e a segunda coluna. Veja, 2, 0, 1, 1, 1 e 1, aqui está. Vamos então agora multiplicar os elementos da diagonal principal ou no sentido da diagonal principal. Lembrando que nesse sentido você mantém os sinais. Então, portanto, aqui dá 2 mais 1 e aqui dá 0. Então, ficamos com 2, 1. Voltando, ou seja, no sentido da diagonal secundária, que são esses, você multiplica e troca o sinal. Então, aqui dá 0. Aqui dá 2, anota-se menos 2 e esse dá 0. Fila que tem 0, já sabe que o resultado é 0. Então, esse produto aqui deu 0 porque na fila tinha um número 0. 2 mais 1 menos 2, resultado 1. Portanto, o determinante da matriz A ao quadrado para essa questão 6 é 1 e a alternativa correta, letra E. Tudo bem? Qualquer dúvida é só sinalizar no zap depois. Professor, eu não entendi essa parte, me explica de novo. Combinado? Vamos para a questão 7. A questão 7 eu já havia dado para vocês uma pista de como fazer. Já havíamos feito a letra A e, portanto, nessa aula não há necessidade de eu fazer novamente a letra A. Vamos a partir, portanto, da letra B, tá bom? Então, lembrando só que a área de um triângulo pode ser determinada a partir do cálculo do determinante, desde que conheçamos as coordenadas desse ponto, ou dos vértices, melhor dizendo, que são abscissas e ordenadas. Letra B. Qual é a área de um triângulo PQR cujos vértices são? Veja que é necessário você conhecer as coordenadas dos vértices. Então, o que faremos? Montaremos um determinante, mas lembrando da sequência. Olha aqui em cima onde eu estou com o cursor. Olha só. XA, YA. Então, você vai colocar menos 2, menos 3. Você vai colocar 2, 4, 5, menos 1. Lembrando também que, como se trata de um triângulo, você pode anotar primeiro aqui em cima o ponto Q, depois o ponto P, depois o ponto R, ou seja, essa ordem, no caso do triângulo, não importa que ponto você coloca. A ordem que importa aqui é que em uma coluna só pode ficar as abscissas e na outra coluna só podem ficar as ordenadas. Então eu não posso botar aqui o X do ponto A e colocar aqui o Y do ponto B, por exemplo. Cada coluna é uma para a abscissa, a outra coluna para a ordenada. A terceira coluna você preenche com o número 1, já que o número 1 é elemento neutro da multiplicação e, portanto, não vai aumentar seu trabalho, tá bom? E é importante, é necessário, melhor dizendo, é imprescindível que você coloque a terceira coluna para que seja possível você calcular o determinante. Lembrando que a gente só calcula determinante de matrizes quadradas. Por isso que não podia ficar aqui com 3 linhas e 2 colunas. Então você é obrigado a colocar mais uma coluna. Então, agora que vocês já compreenderam, já tirei todas as dúvidas, vamos lá ao cálculo do determinante. Então temos aqui a letra A, que já tinha acontecido, agora sim a letra B. Menos 2 e menos 3, 2 e 4, 5 menos 1. Terceira coluna, toda ela sendo preenchida com o número 1. Método de Sarros, vá repetir aqui a primeira coluna, faça agora aqui a repetição da segunda coluna e multiplique. Então vem comigo. Esse aqui é menos 8, está aqui. Esse segundo produto dá menos 15, aqui está. E o terceiro produto dá menos 2. No sentido da diagonal secundária, aqui dá menos 6, mas nesse sentido nós devemos trocar o sinal do resultado e, portanto, vamos anotar mais 6. Aqui dá mais 2, você vai anotar menos 2. E aqui dá 20, você anota menos 20.
de posse desses 6 números é só somar tudo, resolver e ver quanto dá. Menos 8, menos 15, menos 23, menos 25, menos 27, menos 47. Mais 6 fica menos 41. Lembrando que o determinante pode dar positivo, pode dar negativo, pode dar zero. Mas para ser triângulo tem que acontecer que o determinante necessariamente ele tem que ser diferente de zero. Mas você pega o módulo, então está aqui, quem é o módulo? Ou seja, qual é o valor absoluto? 41. 41 dividido por 2, 20,5 unidades de área. Então a resposta para esse item B é 20,5 UA, ou seja, unidade de área. Só uma curiosidade, relembrando por que se pega o módulo, porque você não pode ter área negativa, né? Então tem que ser ali, pegar o 41, o valor absoluto. Item C. Quando as coordenadas dos vértices de um triângulo são multiplicadas por 2, o que acontece com a área desse triângulo? Bom, talvez nem todo mundo vá conseguir já dar essa resposta sem fazer a prática, então é melhor que façamos aqui a multiplicação. Veja uma matriz genérica qualquer, porque não é só para esse caso, tá bom? É para qualquer situação. Então, chamando de A, B, C, D, E os vértices, as coordenadas dos vértices do triângulo, e calculando, você tem esse resultado aqui embaixo. AD mais BE mais CF menos BC menos AF menos DE. E quando você multiplica esse por 2, você vai multiplicar o resultado todo aqui por 4, tá vendo? Essa será uma propriedade que nós estudaremos mais à frente. Então, vamos aguardar e eu posso generalizar um pouco mais à frente. Aqui ele trouxe só uma deixazinha para você começar a pensar sobre isso. Falaremos melhor sobre isso mais adiante, ainda na aula de hoje. Item D. O que podemos concluir a respeito de 3 pontos A, B e C do plano quando o determinante D é igual a zero? Eu já dei uma pista, ou praticamente já respondi quando eu estava falando do item B. Para que exista área, é preciso que o determinante seja positivo ou negativo. Então, tem que ter um resultado diferente de zero. Porque quando esse resultado dá zero, significa que não existe triângulo. Ou seja, que esses pontos são colineares. Eles estão numa mesma linha, eles estão formando então uma reta e não um triângulo, ok? Determinante diferente de zero tem pontos que formam triângulo. E se tem triângulo, tem, portanto, área. Quando o determinante é igual a zero, não tem triângulo, porque os pontos são colineares, ou seja, eles estão alinhados, estão formando uma reta. Aí está, então, essa resposta que eu acabei de falar. Item 8 agora. Eu também já dei uma orientação para vocês do item 8. A questão pede que ele desenhe um quadrilátero. Então, a partir desses 4 vértices aqui, vamos desenhar esse quadrilátero e em seguida vamos calcular sua área. Então, vamos traçar um plano cartesiano e vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. Ponto A, aqui está, coordenadas 0, 0. Ponto B, 5 e menos 2. Então, abscissa 5, ordenada menos 2. Aqui está o ponto B. Ponto C, abscissa vale 7, a ordenada vale 1, 7, 1. Aqui está o ponto C. Ponto D, abscissa 2, ordenada 5, abscissa 2, ordenada 5. Aqui está o ponto D. Ocorre que no item 7 nós vimos como calcular a área de um triângulo e agora estamos diante de um quadrilátero. Mas como não há fórmula para o cálculo aqui do quadrilátero a partir dos vértices usando determinantes, vamos então ligar, por exemplo, os vértices A e C. Daria certo também se você ligasse BD, dá no mesmo, mas eu botei uma animação aqui com a linha tracejada, lembrando que linha tracejada indica que ela é uma linha auxiliar, ou seja, que ela não faz parte do desenho, ela está ali justamente para nos auxiliar a resolver a questão de uma maneira mais rápida, mais fácil, ok? Então, ao traçar essa diagonal AC, ficaram determinados aqui 2 triângulos, o triângulo ABC e o triângulo ADC. E agora, já que temos triângulos, podemos usar a fórmula estudada no item 7. Então, é só você fazer, por exemplo, no triângulo ABC, os vértices são 0, 0, 5 menos 2, 7, 1. Monta o determinante,
tá bom? Monta o determinante e aí vai lá, calcula o valor desse determinante, que vai dar 19, e 19 dividido por 2 vai dar 9,5. Na parte de cima, você vai pegar os vértices 0, 0, 2 e 5, 7 e 1. Monta o determinante, usa o método de Sarros, você vai encontrar menos 33, pega o valor absoluto, que é 33, divide por 2, dá 16,5. Então a parte de cima deu 16,5, a parte de baixo deu 9,5, e somando as duas para encontrar o total da área do quadrilátero, 26 unidades de área, ok? Então essas foram as questões que ficaram aí na aula anterior. Vamos agora vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? E vamos para o Teorema de Laplace. Vem comigo. Teorema de Laplace, ele vai ser um método, gente, que vai ser aplicado para o cálculo de determinantes de ordem maior que 3. Ele serve para um de ordem 3, serve para um de ordem 2, mas no de ordem 2 a gente faz aquele processo rápido de diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. No de ordem 3, a gente tem um método de Sarros que já satisfaz, que é rápido e é tranquilo. Mas quando o determinante for de ordem 4, ordem 5, daí em diante, o método de Sarros não satisfaz. Então, nós vamos ter que usar o Teorema de Laplace. Só que para chegarmos no Teorema de Laplace, nós vamos ter que fazer uma caminhada. Vamos estudar sobre menor complementar, vamos estudar sobre cofator, vamos estudar sobre Teorema de Binet. Então, para poder a gente ficar assim mais rápido, mais ágil no cálculo de qualquer determinante de ordem 4, a gente vai passar por algumas etapas anteriores. A primeira que nós vamos trabalhar aqui, seguindo aí nosso módulo, é trabalhar a ideia do cofator. O que vai ser esse cofator? Esse cofator, você então vai retirar uma linha e uma coluna de acordo com a sua escolha, de maneira conveniente, nós vamos entender como, e vai estar multiplicando esse determinante do que sobrar, após você retirar a linha e coluna, por uma potência que será fixa, que é essa potência aqui, menos 1 elevado a i mais j. Aqui temos 1 mais 1, que é o exemplo em questão. Mas isso aqui você vai ter um i mais j, tá bom? Sendo que i vale linha, j vale a coluna daquele elemento que você está calculando o cofator. Então, vamos adiante para vocês irem entendendo melhor sobre isso. Esse exemplo que ele está fazendo aqui está sendo calculado o cofator do elemento 1,1. Olha aqui. Vamos calcular o cofator do elemento 1,1. Então você vai dizer, eu vou pegar esse elemento que está na linha 1, coluna 1, e vou calcular o cofator. O primeiro passo aqui é para vocês entenderem como que vai calcular esse cofator. Então, se está sendo dito, calcule o cofator desse elemento 1,1, você vai retirar a linha 1, vai retirar a coluna 1. E aí vai ficar com 7, 5, 3 e 6. 7, 5, 3 e 6 está anotado aqui. Você vai calcular esse determinante, 42 menos 15, 27. Essa partezinha aqui à esquerda é aquela partezinha da potência que eu expliquei que ela é fixa. Fixa na regra, menos 1 elevado a i mais j. Esse 1 em 1, por que temos aqui 1 em 1? Porque esse primeiro aqui é da linha, esse segundo aqui é da coluna. Então, linha 1, coluna 1, fica 1 mais 1, 2. Menos 1 ao quadrado, base negativa com expoente par, resultado positivo. Lembram-se disso? Então, esse resultado aqui, essa potência, simplesmente ela vai te dizer se o determinante vai ficar com sinal positivo ou com sinal negativo. Então você calcula o determinante e vai multiplicar pela potência, que veja que aqui deu 1, porque ficamos com base negativa expoente par. Então olha aqui a regra onde está aparecendo do menos 1 elevado a i mais j, tá ok? Então esse foi o cofator, ou seja, o cofator do elemento A11 deu 27. Depois entenderemos para que serve esse cofator. Enquanto isso, vamos praticar mais um pouco. Fazendo agora um novo cofator, o do elemento 1, 2, ou seja, ele está na linha 1, coluna 2. Então você novamente vai pegar essa matriz A, a matriz original, vai retirar a linha 1 e vai retirar a coluna 2, que são os números que estão aqui. 1, 2. O que sobrou? 0, 5, menos 1, 6. Você anota
e calcula esse determinante. Veja, 0 e aqui dá menos 5, você fica com mais 5. Olha só, mais 5. Agora, a potência do lado esquerdo, menos 1 elevado a 3. Por que 3? 1 mais 2. Base negativa com expoente ímpar, resultado negativo. Então, menos daqui, vezes mais, que foi o resultado do determinante. Então, menos por mais, deu menos. Por isso, o cofator foi menos 5, ok? Então, alterou o sinal do determinante, como eu havia falado, que esse menos 1 elevado a i mais j, a função dele é determinar esse sinal lá que vai ficar no determinante, se ele vai ficar positivo ou negativo. Vamos para mais outro exemplo. Aqui temos então essa situação do 1, 3. Então, que linha que você vai eliminar? Linha 1. Que coluna que você vai eliminar? Coluna 3. O que sobra? 0, 7, menos 1, 3. 0, 7 menos 1, 3. Então, 0 e aqui mais 7. Base negativa elevado a expoente par, porque aqui, né, 1 mais 3 dá 4. Então, base negativa elevado a expoente par fica positivo. Então, mais por mais dá mais, ou seja, o cofator deu 7. Aqui temos outros exemplos, só para você observar, que segue então a mesma ideia. Por exemplo, pegando aqui um aleatoriamente, vamos imaginar esse. Linha 3, coluna 2. Então, você vai eliminar a linha 3 e vai eliminar a coluna 2. Sempre assim, tá vendo? 3, 1, você vai eliminar a linha 3, coluna 1. Aí alguém pode estar se perguntando, poxa vida, eu vou ter que fazer isso para todos, ou seja, como aqui eu tenho 9 elementos, eu vou ter que fazer 9 cofatores. Quando eu tiver uma matriz 4x4, que é onde se aplica a Laplace, eu vou ter que calcular 16 cofatores? Não, tá bom? Aqui é só para você praticar. No máximo você calcularia numa matriz 4x4, você calcularia 4 cofatores. Mas como eu falei para vocês, nós vamos estudar, por exemplo, o Teorema de Binet, que vai nos possibilitar calcular apenas um cofator. Então a ideia é essa, você reduzir ao máximo o cálculo de cofatores, tá bom? Mas primeiro precisamos então saber calcular o cofator. Vamos dar continuidade. Então o que é que diz esse Teorema de Laplace? Então vem comigo. O que é que o Teorema de Laplace faz? O teorema diz assim: o determinante de uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2 é a soma dos produtos dos elementos de uma fila. E quando a gente fala fila, pode ser linha ou coluna. Então, vai ser o produto dos elementos de uma fila qualquer pelos respectivos cofatores. Veja só. Então, Laplace disse que o determinante será a soma dos produtos, ou seja, vai ser o elemento, aquele elemento que você está calculando o cofator, vezes o respectivo cofator dele. Só que você faz isso na linha toda ou na coluna toda. O que eu acabei de dizer a vocês é que quando nós estudarmos o Teorema de Binet, eu não vou precisar trabalhar com todos. Vocês entenderão por que, que eu tenho 4, Alex, e eu só vou pegar um. Por que, que eu não vou pegar os 4? Aí nós vamos ter que fazer uma estratégia para que fique com menos cálculo possível. Mas eu tenho que entender primeiro o que é Laplace, que é o Teorema de Laplace. É a soma dos produtos que você vai pegar então cada elemento vezes seu respectivo cofator, ou seja, precisamos do cofator. Vamos lá. Podemos calcular o determinante da matriz abaixo usando, por exemplo, o Teorema de Laplace. Como eu disse a vocês, Laplace pode ser aplicado a um determinante de ordem 3, e nós acabamos de ver isso lá na definição. Mas, normalmente, faríamos por que método aqui? Método de Sarrus. Mas como é um primeiro exemplo, vamos fazer uma matriz menor para vocês compreenderem a ideia e depois podermos trabalhar com a 4x4. Então, vem comigo. Para calcular esse determinante aqui, então você vai pegar o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, porque aqui observe que foi feita a opção de escolher. É uma escolha. Então você escolhe qualquer linha ou qualquer coluna. Aqui no módulo foi feita a escolha da segunda linha. Poderia ser uma outra linha? Poderia. Poderia ser outra coluna? Poderia. Mas é claro que a melhor opção aqui é essa. E vocês vão entender já já por que a melhor opção é essa segunda linha aqui. Então, pegaremos o elemento 0 e vamos multiplicar pelo cofator. Depois pegaremos o elemento 7,
que está no segunda linha, segunda coluna, vezes o respectivo cofator. Depois você vai pegar o elemento 5, que é o segunda linha, terceira coluna, vezes seu respectivo cofator, tá bom? Então, fazendo isso, vamos encontrar 0 vezes 6. Como que achou esse 6? Foi calculado o cofator. Aqui primeiro a gente está só apresentando como é que seria. Eu não estou fazendo toda a construção da questão ainda, tá bom? Então, vai ser o elemento 0, tá aqui o 0, vezes o cofator. Quanto deu o cofator? 6. Que cálculo você teria que fazer para achar esse cofator? Observe, você teria que eliminar a linha 2 e teria que eliminar a coluna 1. Ou seja, você ficaria um determinante com os elementos 1, 4, 3, 6. Então, 1 vezes 6, 6, menos 12 dá menos 6. Menos 6 vezes aquele menos 1 elevado a IJ, ou seja, elevado a 3, então fica negativo. Menos por menos 6 fica mais 6. Entenderam? Então aqui foi só para dar uma orientação. Claro que a gente não vai ficar fazendo essas questões todas assim de cabeça, porque é muito sinal, muito número e a gente pode correr o risco de errar. Então é bom anotar, tá ok? Aqui, como é um primeiro momento, eu estou mostrando para vocês irem tendo ideia e nós vamos compreendendo tudo passo a passo. Acompanhe comigo. Próximo item, nós vamos pegar o elemento 2, 2, ou seja, 7, e vamos multiplicar pelo seu cofator. Quem é o cofator? Elimina-se a linha 2, elimina-se a coluna 2 e faz menos 2 vezes 6 dá menos 12, ó, e 4 vezes menos 1 dá menos 4, mas como estamos voltando, trocaremos o sinal. Portanto, o cofator vai ser menos 8. Agora, menos 1 elevado a 4 fica 1. Então, 1 vezes menos 8, menos 8. Ou seja, espera-se que aqui apareça 7 vezes menos 8. Confere? Indo para o próximo é A23, ou seja, 5 vezes o cofator. O cofator será menos 6 mais 1 dá menos 5. Como esse expoente é ímpar, então fica menos por menos 5 mais 5. Então será 5 vezes 5. Está aqui. E o que é que o teorema disse para a gente? Disse que é a soma dos produtos de cada elemento pelo cofator. Tá vendo? Soma dos produtos de cada elemento vezes o cofator. Elemento vezes o cofator. Olha aqui, elemento vezes o cofator. Foi isso que o teorema de Laplace disse. Agora, 0 vezes 6, 0. Menos 56 mais 25. Menos 56 mais 25, menos 31. Então, esse determinante deu menos 31. Talvez alguém agora tenha dito aí, dá trabalho demais. De fato, Laplace dá trabalho, mas tem um detalhe. Alguns detalhes, melhor dizendo, deixa eu dizer quais. Aqui foi escolhido a segunda linha e eu disse por que é conveniente escolher, ou a melhor opção, a melhor escolha é essa segunda linha, porque ela tem um 0 e 0 vezes qualquer número vai dar quanto? 0. Então, quanto mais eu tenho uma fila com quantidade maior de zeros, melhor, porque na verdade esse cofator aqui, ele não interferiu em nada, uma vez que ele foi multiplicado por zero, Então, quanto mais zeros tivermos, menos trabalho teremos. Então, o que se espera é termos muitos zeros. Ah, Alex, mas isso não depende de mim, depende da questão. Engano, vai depender de você. Se tiver muitos zeros, já escolha essa. E se não tiver muitos zeros, aí faremos uso do benefício lá do teorema de Binet, que nós vamos fazer acontecer esses zeros. Então, a ideia será, tenho uma fila com muitos zeros, uso. Não tenho, faço, em primeiro lugar, aparecer os zeros, para depois fazer o cálculo do cofator. E aí eu vou calcular só um, tá bom? Você pode fazer a comprovação aqui do resultado usando o método de Sarros, que você já conhecia. E aí o resultado, ó, menos 31, confere com o teorema de Laplace, ou seja, estávamos corretos, sem problema nenhum. Ok? Outro exemplo, só que dessa vez com um determinante de ordem 4. E aí de cara você já está vendo que está aqui em destaque
uma parte aqui avermelhada, a terceira coluna, e ela tem a presença aqui de 2 zeros. Então já vai diminuir nosso trabalho, porque a gente já sabe, olha, eu só vou precisar calcular esse cofator e esse cofator, porque esse daqui e esse, não importa quanto vai dar o cofator, na hora que você multiplicar por zero, vai zerar. Então para que eu vou calcular? Se eu já sei que o número que der, ao ser multiplicado por zero, vai dar zero, tem necessidade disso? Claro que não, não é? Então não tem necessidade disso. Então vamos voltar e vamos fazer aqui. Ele disse, sugerimos que você escolha a terceira coluna, eu já destaquei isso com vocês. Então na primeira parte aqui que eu vou descobrir, aqui aparece elemento 1, 3, ou seja, primeira linha, terceira coluna, vezes o cofator. Depois o 2, 3, que esse aqui a gente já sabe que vai dar zero. Depois o 3, 3, que a gente sabe também que vai dar zero. E depois o 4, 3, que esse nós não sabemos quanto vai dar o cofator. Precisamos calcular esses dois aqui. Então, o cofator deu... Aqui tem o 2, que é o elemento vezes o cofator. E aqui está aqui agora, ó, 0 vezes o cofator. 0 vezes o cofator. 1 vezes o cofator. Então, esse cofator aqui você vai ter que calcular. E esse cofator aqui você vai ter que calcular. Esse anula, esse anula. Então, quanto deu esse primeiro cofator? Ou seja, eliminando-se a linha 1 e a coluna 3, perceba que agora você vai ficar com um determinante de ordem 3. Ou seja, quando aplicamos Laplace num determinante de ordem 3, na hora de calcular o cofator, você elimina linha e coluna e trabalha com um determinante de ordem inferior, ou seja, de ordem 2. Quando você tem um determinante 4x4, que você elimina linha e coluna e, portanto, está indo em busca do cofator, você sai de um determinante de ordem 4 e vai para um determinante de ordem 3. E aí, nesse momento, você pode usar o método de Sarros, tá bom? Então, vamos usar o método de Sarros nesse momento, que ficou 1, 3, 5, menos 5, menos 3, menos 1, 3, 2, 0. Calcula o determinante e vai ver o que vai dar. Lembrando de que esse resultado do determinante você tem que multiplicar por essa potência. Menos 1 elevado a 4. Por que 4? Porque é a soma da linha 1 com a coluna 3. Então, base negativa com expoente par vai dar positivo. Aqui temos o cálculo do determinante mostrando, olha, ficamos com esse determinante, 1, 3 e 5, menos 5, menos 3, menos 1. Aqui vai ser aplicado a parte. Então você pega aí do ladozinho no caderno, faz o cálculo desse determinante e coloca o resultado aqui. Nesse lugar aqui vai vir o resultado e aqui vai vir o 2. O próximo, deixa eu tirar aqui então, ó, 2, 1 e aqui o resultado do determinante. Aí o próximo que vai ser 1, porque é o elemento, menos 1 elevado a 7, porque é linha 4, coluna 3, então 4 mais 3, 7, ou seja, base negativa elevado ao expoente ímpar, o resultado desse será negativo. E como é que fica o determinante? Ou seja, elimine a linha 4, elimine a coluna 3. Teremos 0, 1, 3, veja que vai aparecer aqui, 1, 3, 5, menos 5, menos 3, menos 1. Aqui está. Calculando, temos 1, que já tinha, menos 1, porque foi menos 1 elevado a 7, e esse resultado aqui tem continuidade aqui embaixo, ó, menos 25, menos 9, mais 45, mais 1. Então, essa soma você vai resolver primeiro, vai multiplicar por 1 e por 2, e essa soma você vai multiplicar por menos 1 por 1, e aí teremos 2 vezes menos 12 foi esse resultado, e o outro deu o resultado 12. Então, menos 24 menos 12, menos 36. É verdade, é trabalhoso. Eu sei que certamente alguém pensou isso. Agora, ser trabalhoso não significa que é difícil, que é impossível. Requer prática? Claro. Então, é claro que você vai ter que praticar isso um pouquinho, tá bom? Treine isso, faça as atividades disso. E aí eu vou deixar para explicar essa parte aqui, ó, na próxima aula, propriedades, tá bom? Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui só um finalzinho que eu trouxe aqui, ó. Então, próxima aula, vocês deverão trazer para mim umas atividades realizadas. Aí tentem fazer essas atividades das páginas 31 e 32.
da questão 1 à questão 8, tá ok? E aí estude que nós vamos fazer aquela parte lá de propriedades e aí vamos dar continuidade então à correção dessas questões e depois irmos para propriedades, ok? Então, muito obrigado pela atenção de todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau!